Esses dois simuladores que a gente vai ver agora, eles foram montados pelo AI do Google e colados aqui no P5.js, que é um editor de JavaScript com interface gráfica. Eu pedi para ele criar um simulador de pêndulo e um simulador de lançamento oblíquo, com base nas leis de física. O primeiro simulador, que foi o de pêndulo, que é esse aqui, ele funcionou bem já desde a primeira versão que ele entregou. Aqui eu tenho como mudar as variáveis, comprimento, o ângulo inicial, a força teórica da gravidade, como se você pudesse estar em outro planeta, a resistência do ar, que produz algum amortecimento, né? O atrito do pêndulo na sua roldana. E esse aqui ficou muito bom, gostei muito do resultado e ele já entregou de primeira. O segundo aqui, que foi o simulador de lançamento oblíquo, eu demorei bastante, eu pedi várias vezes para ele corrigir e no final ele entregou uma versão quase correta. Eu precisei mudar manualmente muito pouca coisa e essa aqui é a versão final que eu consegui. Aqui você clica no botão lançar e ele faz o lançamento. Você pode simular a velocidade inicial, pode simular o ângulo de lançamento, e isso é muito interessante para você quando você está no segundo grau ou mesmo no iniciozinho da faculdade estudando essa teoria, né, do lançamento oblíquo. Uma coisa que eu lembro bem de quando eu estudei isso é que você consegue a máxima distância quando você tem aqui um ângulo de 45 graus. Então, se você quer lançar alguma coisa na máxima distância, você tem que preferencialmente ajustar para o lançamento em 45 graus. Ele vai mais longe. Se você diminuir ou aumentar esse ângulo, de qualquer maneira, vocês percebam que o alcance ele reduz. Então ele atinge um máximo aqui aos 45 graus. Basicamente isso que interessa aqui. O código está disponível, acredito que se clicarem nessa URL vão alcançar, que eu acho que está público. E se não tiver, eu vou mostrar. Vou tentar puxar aqui um pouquinho para o lado, para a gente poder ver esse código inteiro. O código é esse, o do lançamento, depois vou mostrar o do pêndulo. De qualquer maneira, se vocês pedirem a inteligência artificial do Google, acredito que ele vai gerar algo parecido. Vou mostrar aqui no vídeo como criar isso. Ele, em determinado momento em que eu não estava conseguindo criar aqui no P5.js, em JavaScript, eu pedi para ele me proporcionar uma versão em Python, que eu copiei e colei aqui numa célula do Colab. E aí rodando nessa versão aqui, ela cria uma imagem estática. Esses botões aqui estão aqui embaixo, mas não estão funcionando porque na implementação criou só uma imagem estática. Se eu quiser mudar os parâmetros, eu tenho que vir aqui na mão, alterar essas variáveis aqui. Basicamente isso. Esse aqui é o código do pêndulo.
passar aqui. De qualquer maneira, acredito que vocês também vão ter acesso ali clicando na URL que aparece lá em cima no navegador. Vamos ver aqui. Vou puxar um pouco a janela para poder mostrar essa parte que ficou oculta. É isso, é até aqui só. Bom dia, pessoal. Esse simulador de pêndulo que vocês estão vendo aí na tela, ele foi criado com a ajuda da inteligência artificial do Google AI Studio. Basicamente, eu pedi para ele criar um aplicativo que simulasse as leis de física aplicadas ao movimento pendular. E aqui eu posso variar o comprimento do pêndulo, que vocês vão ver que ele tem influência na movimentação do... Quanto maior a extensão, né, do movimento. O ângulo inicial, óbvio que também influencia. Por exemplo, se eu começar de um ângulo pequeno, ele vai parar mais rápido. A escala da gravidade também você pode simular aqui um ambiente. Óbvio que a Terra, você não pode mudar. Na Terra você não muda a gravidade, a força da aceleração da gravidade, mas, por exemplo, se você estivesse na Lua, o movimento pendular seria diferente. E isso aqui ele possibilita você simular o que aconteceria, por exemplo, na Lua. Olha o que aconteceria, por exemplo, ambiente de gravidade muito próxima de zero. Ele flutuaria. E aqui é o amortecimento, ou seja, a cada o grau de decaimento da força de oscilação. E óbvio que se você aumentar aqui, você vai frear o pêndulo. Bom, e agora eu vou mostrar como eu criei esse e vou aproveitar e criar um outro simulador. O P5JS, ele, não sei se é do Google, é um editor próprio para a edição de códigos em JavaScript. Códigos com uma interface gráfica, como estão vendo. Depois que a AI do Google ela te fornece o código, você simplesmente copia, seleciona tudo, copia e cola aqui no Sketch.js do P5. Eu vou mostrar como fazer desde o início. Aqui, para esse que eu já criei, eu pedi a ele create, eu acho que falar em português também que ele traduziria, mas aqui em português o similar seria: cria uma simulação de um pêndulo, de um objeto pêndulo que obedeça às leis de física. Deixe o usuário escolher os principais valores das variáveis, os valores das principais variáveis. Aí ele explicou, ele fez um monte de coisa. Algum parênteses, eu estou utilizando a versão gratuita do AI, comecei a utilizar hoje, e ele te dá 1 milhão de tokens, e a cada experimentação que você faz, você vai gastando, é como se fosse um crédito, e vocês vão ver isso na prática.
uma dúvida que eu tinha, que eu achei esquisito ele botar gravidade, mas não, isso aqui é uma escala da gravidade, não é a aceleração real da gravidade. Aí eu pedi para ele explicar isso aqui, e ele explicou que a gravidade é uma constante ajustável para esse efeito aqui, claro, que modula a força com que o pêndulo é acelerado de volta ao seu ponto mais baixo. Não é o valor físico da gravidade, mas sim um parâmetro que permite ao usuário controlar a intensidade dessa força dentro do universo da simulação. E agora eu vou pedir para ele criar um novo. Vou entrar aqui na área do chat. E aí, baseado, agora eu vou falar, escrever em português, ver se ele vai criar direitinho. Crie uma simulação gráfica que represente o lançamento inclinado de um objeto. Fazer a mesma coisa, crie botões deslizantes para que o usuário possa controlar as principais variáveis contidas na fórmula física do lançamento. Vê se ele entende isso já. Já pedi. Ele demora cerca de menos de 1 minuto, provavelmente. Vai demorar para criar esse código. E ele vai explicando os pensamentos que ele está. Olha, tá? É porque ele vai expandir os pensamentos, aí ele vai te dando aqui, para ver se ele entendeu direitinho a requisição. Mostrando as fórmulas que ele vai aplicar e o código que ele vai gerar. Ele gerou um código Python. Aí eu teria que copiar esse código para uma ideia do Python. Eu posso baixar o código. E aqui ele explica como rodar. Certifique-se de ter o PyGame instalado. Vou baixar o código. Achei que ele ia. Eu podia pedir a ele para fazer o código em. Aliás, vou até pedir a ele, você não vai me dar mais trabalho de ter passado o Python. Eu quero usar o P5.js, que ele já é online, já tem tudo instalado, não precisa instalar nada. Quero que o código seja criado para rodar no P5.js. Vamos executar de novo. Vamos ver o que ele está pensando. Ele já criou o código. O que eu tenho que fazer agora é copiar para o clipboard, ou seja, para a área de transferência, vir aqui na minha aba do P5.js, esse aqui que eu estava usando eu vou salvar para depois, crio um novo, aqui eu apago tudo do sketch e já colo aqui por cima. E se tudo der certo, vou dar o play e ele vai funcionar aqui do lado. Vamos ver. Lançar. Lancei. Não estou vendo nada acontecer. Tempo de voo 6,5 segundos. Vamos mudar o ângulo, a velocidade inicial. Ele não funcionou bem, deveria... Ajuste os controles e clique lançar. O que eu queria que ele fizesse, essa bolinha sairia numa parábola de acordo com a velocidade inicial, o ângulo e a gravidade, ela iria ter comportamentos distintos